Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer aqui uma reação em corte aí, né, do que Pilhados, junto com o Mauro César e a imprensa esportiva falou sobre essa atuação aí do Flamengo vergonhosa aí, que perdeu pro Lanús de 1-0, não criou nada e ainda perdeu de 1-0, que foi pouco. Vamos ver aí o que Pilhados, né, representando aí a nação, falou nesse vídeo. Então, sem mais enrolações galera, agora aí com o vídeo. Chega da desculpinha esfarrapada de falta de ritmo de jogo, de que o time não está preparado ainda fisicamente. Até quando aqueles que têm medo de criticar o Flamengo vão querer acobertar atuações ridículas, atuações péssimas? Até quando ganhou no último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Vitória, a atuação foi horrorosa e tem que ser falado. O Flamengo não começou a temporada e pode ficar tarde para começar. É um time que não cria, é um time que investiu milhões e milhões de euros em meios de campo e atacantes para não criar nada. O Flamengo demorou 33 minutos para dar um chute no gol. No segundo tempo, foi pior ainda, não criou nada. Não deu susto nenhum no goleiro do Lanús. A defesa do Flamengo, que antes era tão difícil de ser vazada, agora é uma peneira. Agora é vazada a cada jogo. E eu faço questão de dizer, para mim é prepotência, para mim é displicência. Isso acontece muito no Flamengo. Quando ganha muito numa temporada, começa o ano com rei na barriga. E isso tem que ser falado. Chega de desculpinha. Chega de ritmo de jogo. Todos os times estão começando a temporada e todos estão correndo mais e criando mais que o Flamengo. É constrangedor ver um time galáctico como esse Flamengo sem criar nada, sem jogar nada. Um bando de atacante que não finaliza. Um bando de atacante de meia que não cria. Até quando vão acobertar? Ah, Pilhado, mas o Flamengo pode se recuperar. Claro que pode. E se merecer elogio, vai ser elogiado. Mas se merecer crítica, tem que ser criticado sem medinho de criticar. Ah, mas se melhorar, Pilhado, você vai calar a boca. Eu quero que melhore. O que não pode é um time milionário desse jeito jogar um futebolzinho como esse. Acho que assim, decepcionou no Brasileiro, decepcionou, né? Mesmo com a vitória sobre o Vitória, o triunfo sobre o Vitória, acho que o Flamengo foi muito abaixo, contra o Corinthians foi muito abaixo, e à medida que o tempo vai passando e as atuações seguem nesse nível, acho que, obviamente, a cobrança vai ser maior. E acho que hoje a gente tem coisas específicas para discutir, né? A escalação inicial, claro que o Felipe Luiz vai falar, vai explicar, então acho que a gente tem coisas para discutir. Eu prefiro certas coisas discutir depois de ouvir o Felipe Luiz, justamente porque se trata de um começo de temporada e ninguém aqui, eu imagino, pelo menos nessa mesa, vai pedir fora Felipe Luiz, como a gente já está vendo um monte nos comentários, no chat. É uma loucura, é uma insanidade o que acontece no futebol brasileiro, em todos os clubes, o tempo todo, mas, enfim, é assim, é o nosso jeitinho. É a nossa cultura, é assim que nossa a loucura, é a nossa loucura, mas enfim, que foi ruim mesmo, e acho que o Flamengo está devendo demais nessa temporada. E assim, perder o confronto pro Corinthians pode acontecer. Claro. Perder pro Lanús pode acontecer, mas quando você soma esses dois... e a forma, né? E a forma, aí você tem... qual foi a narrativa das duas derrotas? Uma é real, já foi. A outra, por enquanto, ele está perdendo. Tem que reverter no Maracanã. Você destacou uma coisa interessante para passar para o Zupa durante a transmissão, que você falou, o Flamengo pode mudar muito, né, o seu time e ganhar fisicamente. Então, se o problema é físico, se o problema é uma temporada que está começando, você tem pelo menos a vantagem de poder, nos 45 minutos finais, ou que seja, como fez o Felipe Luiz, na meia hora final, mudar tudo, né, do ponto de vista físico e ganhar um gás, enquanto o outro time é um time muito limitado nesse aspecto, né, que tem 11 peças ali quase que contadinhas. Então esse deveria ser o seu momento da vantagem física, ainda que de maneira geral na temporada o Flamengo esteja em desvantagem física.
e a gente não viu isso em momento algum, né? Verdade. Começo de ano, a lá Vitor Pereira, hein? Lembra Mas, muito. É claro que o Felipe Luiz tem muito mais casca, títulos do Flamengo, tem mais... A atmosfera, o estado anímico... Mas é isso. Lembra. Boa noite a todos. Porque, assim, tanto a Supercopa quanto a Recopa não são, e eu falei isso no pré-jogo no Sport Center, não são troféus que vão mudar, ou que não deveriam mudar a temporada de um clube com o tamanho da ambição que o Flamengo tem no seu projeto esportivo. Até na época eu falava, a Supercopa para o Corinthians tem um valor. Hoje, para o Flamengo tem outro valor, ela é bem menos importante. Então, assim, não são os troféus mais importantes da temporada. O problema é que se você já perdeu, se por um acaso você perde o outro, com o nível de desempenho que o Flamengo teve nessas derrotas, né? Porque tem momentos em que você perde, mas você vê coisa acontecendo. Quando você perde jogando mal, como o Flamengo vem jogando sistematicamente, o Flamengo está a 90 minutos, se não conseguir reverter o placar na semana que vem, de chamar para si uma crise no momento do ano que não deveria passar perto disso. E esse é um problema, já vai começar o ano de maneira muito tumultuada. De tudo que a gente viu hoje, me chamou muito a atenção a inoperância, quase nulidade ofensiva, de agressividade no Flamengo. O Calçade falava isso durante o jogo da posse de bola, ela flutuou entre 65 e 70 para o Flamengo quase que o jogo inteiro. Então o Flamengo controlou territorialmente o jogo durante quase todo o tempo. E uma finalização. Mas em nenhum momento um time que controlou o jogo, controlou a posse, que teve 70 de posse, ele não mereceu e nem esteve perto de ganhar o jogo. Eu acho que isso é o mais alarmante. Acho que isso passa pela escalação, acho que dentro desse problema, o time que o Felipe colocou a campo, a escolha que o Felipe fez, deixou o Flamengo mais longe de vencer o jogo. Ficou muito nítido no primeiro tempo que não tinha profundidade o ataque do Flamengo. E assim que o Pedro entra no lugar do Arrascaeta, primeira bola, cruzamento, Pedro de cabeça, a bola vai para fora. Sim. É claro que o Pedro entrou e o Flamengo tomou o gol depois que o Pedro entrou. O Pedro não fez lá um grande jogo também. Junto com o Lino. Mas assim... Um time como o Flamengo, que controla o jogo como controlou hoje, porque é da sua natureza, não conseguir agredir, assim, e aí você fica com o jogo solto. Até o momento do gol do Lanús, o Flamengo não merecia perder o jogo. Mas quando você não consegue merecer ganhar, o jogo está sempre vivo. E aí o Lanús é um time muito valente, bem trabalhado pelo Pellegrino, com as suas limitações, que buscou o seu centroavante o jogo inteiro, e numa dessa, em condição legal, ele fez o gol, e aí a partir daí o Flamengo se perdeu. Então, assim, um time desse chutar uma bola no gol em 90 minutos contra o Lanús, com todo respeito ao Lanús, que é um time muito valente, merece respeito, é pouco demais, cara, é pouco demais. Porque o Flamengo está num nível que ele tem que entender o nível de cobrança que ele tem também. Claro. Porque quando eu tenho, lá em cima. tenho o maior orçamento do futebol na América e bato no peito e falo para todo mundo, tem 1 bilhão. Eu tenho o elenco que tem. Já tinha um elenco que traz o Paquetá. Você tem a maior contratação da história do país, né? Você tem uma série de contratações. O Paquetá vale o elenco inteiro do Lanús, Calçado. O presidente do Lanús falou isso. E então, o que acontece? Você traz assim para suas relações com seus torcedores, com o futebol, uma capacidade, uma responsabilidade que os jogadores precisam entender e ela tem que estar presente. Esse time que tem tudo isso e gosta de bater no peito, não pode chegar em 2 finais. Você tem, são 2 finais e 3 tempos jogados, certo? Sim. Não dá para jogar o que jogou até agora. Você tem que entender o seguinte, cara, a gente tem tudo e a gente tem tanta coisa que os outros não têm, que a gente dentro de campo tem que se virar e tem que se virar de jeito diferente. As desculpas que valem para o Lanús não valem para o Flamengo. As desculpas que valem para o São Paulo não valem para o Flamengo. Do Grêmio não vale para o Flamengo. Isso não é exigir ganhar o tempo inteiro. Não é só sobre o resultado. Comportamentos. A gente está falando de comportamentos. Cara, o Flamengo alcançou um tamanho que é dele, é próprio, e por méritos, né? Ninguém deu nada. Só que você tem que entender que Calçado, tem que estar dentro de campo tudo isso. O Flamengo não esconde que o objetivo dele é ser no Brasil o Bayern de Munique. Sim. Eu não tô nem aí pra vocês, eu quero ganhar tudo todo ano, eu quero ser o mais poderoso. Dane-se a concorrência. Quero competir com os europeus nos mundiais que eu for jogar. Minha competição tá lá fora, né? Então, assim, o ônus disso é que a sua cobrança vai ser de acordo.
Você escolheu isso, cara. Desculpa. Não, a cobrança vai ser de acordo. Então a cobrança vai ser. Inclusive pela sua postura em campo, se a sua postura eu vou ser o time mais poderoso do continente. E fora de campo também. Na hora que você entrar no campo, cara, o que eu vejo tem que estar de acordo com isso. Exatamente. Né? E se você não tem condição, repito, para mim isso é muito importante. Porque uma coisa você sabe que você vai ter que jogar o jogo inteiro, o tempo todo, numa rotação máxima e você não vai conseguir. Porque de fato o Flamengo começou depois dos outros. Queria ter começado até mais tarde, mas ainda assim, mesmo começando mais cedo do que gostaria, começou depois dos outros. Só que o Flamengo tem a condição. Então, sei lá, vamos pegar o exemplo do Arrascaeta. Cara, beleza, você não está em condição de jogar os 90 minutos, ok, você vai jogar 45. Mas nesses 45, por favor, rotação de final. Eu tô pegando o Arrascaeta porque foi um dos jogadores substituídos e a gente supõe que o Arrascaeta, quando é substituído, tem a ver físico com isso, né? É uma questão física. Então não é apontar o dedo para o Arrascaeta, que hoje foi mal, como acho que todo mundo foi mal. Mas o treinador do Flamengo, para saber o que ele tem a dizer, e em cima disso a gente pode desenvolver aqui, comentar com um pouco mais de calma e propriedade sobre essa atuação absolutamente tacanha do Flamengo nessa derrota, justíssima vitória da equipe do Lanús, que derrotou o Flamengo pelo placar de 1-0, num jogo que poderia até ter vencido por mais. O Flamengo praticamente não ameaçou o time argentino, uma atuação pálida, o time que parecia jogar uma partida do Campeonato Carioca e não uma Recopa Sul-Americana, e o resultado foi péssimo. Aliás, não foi nem tão ruim, pensando melhor, né? Não foi tão ruim, porque o Flamengo merecia mesmo perder por uns 2 gols, talvez pelo quase nada que apresentou nesse confronto há pouco na cidade de Buenos Aires, ali em Lanús, no sul, ao sul da capital argentina. A live está só começando. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de vídeo aqui no canal. Vimos aí, né, no começo do vídeo, Pilhado aí representando, né, a nação rubro-negra e expondo tudo aí, né, falando a verdade. O Flamengo está acomodado, está jogando de uma forma displicente e não está fazendo com que a torcida goste de assistir o jogo do Flamengo, né? Já são 9 jogos, né? E desses 9 jogos, só teve 2 jogos mais ou menos assim que a torcida gostou, foi contra o Vasco e contra o Sampaio Corrêa. De resto, todos os jogos foram aquém, né, do que realmente o Flamengo pode apresentar. E a tendência aí é pressionar os jogadores, porque qualidade tem. Tem peças de reposições, o elenco é muito bom. Não era para estar sofrendo dessa forma que está sofrendo, né? E é isso. Vamos ver o que Felipe Luiz vai falar, como é que ele vai explanar aí, porque realmente foi muito complicado. O que vocês acharam, galera? Como é a sua opinião, que é muito importante pra gente. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.